Antes de qualquer investimento, você tem que discutir que moeda você vai usar para analisar o seu investimento. Analisar o investimento em dólar é uma coisa, em iene é outra, e por aí vai. Em euro, em real, né? E geralmente a moeda do mundo é o dólar, né? A moeda referência do mundo todo. Aí eu falo para você o seguinte, que é uma coisa que as pessoas não pensam. Desde que o Nixon tirou a relação do dólar com o ouro, porque o dólar era garantido por uma porção de ouro. Isso geralmente flutuou entre 30% a 40% do valor do dólar era lastreado em ouro que existia de verdade. Esse ouro estava depositado lá no Fort Knox e etc. Chegou uma hora, os Estados Unidos não conseguiu manter essa paridade porque estava emitindo muita moeda já e os gastos públicos já estavam crescendo muito. Romperam a paridade. 71 ou 73, por aí. Acho que 71. Sabe quanto desvalorizou o dólar? De 71 para cá, em relação à inflação americana? 92%. Vou repetir. O dólar desvalorizou 92% de 71 para cá. É um absurdo. Porque as pessoas fazem investimento em dólar. O cara compra um título de 10 anos, na época, rendendo 3%, 4%, 2%. Só que a desvalorização da moeda na qual esse título é cotado é de 99%. 92%. Entendeu? Ah, investir na bolsa, a bolsa subiu muito e tal. Vai ver quanto a bolsa subiu, descontando a inflação. Então, e a inflação de verdade que eu falo, porque eu não acredito no CPI. Eu não vou nem perguntar do IPCA, então. Eu vejo. Vou ficar quieto. O custo de vida nos Estados Unidos, nos últimos anos, 5 anos, aumentou muitíssimo. Você vê pelo preço do café da manhã, do preço do pão, do preço da carne. E, no entanto, o CPI... Ah, não, o CPI está indo para 2. Meu amigo, isso é uma fantasia. Né? Inclusive porque a maneira que é calculada para o CPI é para que ele não mostre. E a primeira coisa que é um absurdo, não está no CPI, são os impostos. Sim. Imposto não é custo de vida para você? Nossa senhora. E por que imposto não está no índice de inflação? Não é? Quer dizer, tem coisas assim mas as pessoas se acostumaram com isso e é assim que o mundo funciona. Né? Então, você precisa encontrar uma referência de verdade para calcular como você vai se defender disso e da grande crise que eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser o mês que vem, pode demorar ainda 5 anos, eu não sei. Né? Provavelmente o estopim dessa crise vai ser o Tesouro dos Estados Unidos realizar um leilão onde não apareçam compradores para os títulos deles. Eu acho que não estamos longe disso. Inclusive porque já estão aparecendo muito menos comprador do que antes. Os chineses não estão comprando mais títulos, eles eram grandes compradores. O Japão está comprando menos do que antes. Né? Muito bem. Quando isso acontecer, o pessoal vai falar, bom, agora é o Federal Reserve que vai ter que financiar o governo americano emitindo moeda. Bum! Aí, explode tudo. Mais, é. A bolsa cai 50%, 60%, 70%. Né? Então você tem que encontrar uma referência. Existe uma referência que tem 5.000 anos de idade. Chama-se ouro. Na realidade, durante séculos e séculos e séculos e milênios, a moeda foi o ouro. Só que não funciona muito bem, é difícil de transportar, é difícil de negociar, então criaram notas lastreadas em ouro. Em prata, como a libra esterlina era lastreada em prata. Vou te contar a primeira grande crise que ocorreu, acho que o pessoal vai gostar de saber dessa história. Na época do Império Romano, foi Calígula? Acho que foi o Calígula. Tinha o dinar, que era lastreado em ouro.
uma determinada quantidade de ouro era um dinar. Ou era prata? Era prata. O dinar era lastreado em prata. E o Império Romano era aquela coisa imensa, grande. Só que as despesas estavam crescendo muito, má gestão, salários muito altos, começou a faltar moeda de prata, porque a prata não crescia, a oferta de prata não crescia na mesma proporção dos gastos. Exatamente por isso que a prata era a referência da moeda, para manter o governo disciplinado. Foi o Nero, desculpe. O que ele fez? Ele começou a recolher os dirhams de pratas, os dinars, e começou a fundir isso junto com cobre. E passou a substituir essa moeda metade da quantidade de prata e outra metade de cobre. E a moeda mudou um pouco de cor. E o povo começou a desconfiar que não tinha prata como antes. Foi o fim do Império Romano. Puta merda. Inflação, hiperinflação. As pessoas passaram a repudiar aquela moeda, ou querer o dobro da moeda que eles queriam antes, porque eles viram que metade era cobre e não prata. E cobre tem a vontade, né? Sim. Quer emitir moeda de cobre, meu amigo? Emite à vontade, só que você vai para hiperinflação, né? Então é sempre a mesma história, né? A história está se repetindo de certa maneira. Por quê? Porque quando lançaram notas como o próprio dólar ou a libra esterlina, que era lastreada em prata, e o dólar lastreado em ouro, as coisas estavam sob controle. Mas aí, não vai mais ser. Tanto a libra esterlina, até um pouco antes, deixou de ser lastreado em prata, depois voltou, depois deixou de novo, como o dólar deixou de ser lastreado em ouro, vamos emitir e vamos gastar, né? A moeda, na realidade, é o ouro. Não é o dólar, não é o euro, não é nada. Aí você vê, por exemplo, 2022, 2023, recente. Quanto subiu o preço do ouro? 40%. Qual foi a inflação? Foi 40%, meu amigo. Não foi o que o Federal Reserve ou o instituto que calcula a inflação dos Estados Unidos diz que foi. E está errado, inclusive, preste atenção nisso. Fala para sua audiência prestar atenção nisso. Não foi o ouro que subiu de preço. Foi o dólar que desvalorizou. Então você precisa mais dólar para comprar a mesma quantidade de ouro. Qual o melhor investimento? É o que sobe mais do que o ouro. Nisso vem uma grande contribuição nova, que eu gosto muito, que é o Bitcoin, mais ou menos a mesma coisa. O Bitcoin é finito, é muito mais transportável do que o ouro, que ele vai no seu telefone ou fica no seu pendrive. É válido em qualquer lugar do mundo, não é? E você faz uma poupança num ativo que tem uma oferta finita, como o ouro tem uma oferta finita. O ouro, na realidade, ele cresce mais ou menos 3% ao ano, a oferta de ouro, porque é o que as minas conseguem encontrar de novas jazidas de ouro. Dá mais ou menos 3% ao ano na média dos últimos 50 anos, né? E o Bitcoin, você sabe já de antemão até quanto vai crescer, porque você tem os halvings. E você sabe também que mais de 92% do Bitcoin já foi emitido. Ou ser emitidos muito poucos até 2132, uma coisa assim, né? Então as referências para você decidir que investimento fazer não tem que ser dólar. Porque o dólar... O que é o dólar? É um papel. Que hora que o negócio pegar para valer, e já está começando a pegar para valer nos Estados Unidos, o que vai fazer? Eles vão emitir dólar. E isso quer dizer que o dólar que você tem vai valer menos, como aconteceu no Império Romano, quando passaram a misturar o cobre com a prata, né? Então, a referência tem que ser dólar e Bitcoin. Ouro, né? e Bitcoin. Desculpa, ouro e Bitcoin, dólar não, ouro e Bitcoin. E por favor, coloque na cabeça, não é o dólar que subiu, não é o ouro que subiu, foi o dólar que caiu. Não foi o Bitcoin que subiu, foi o dólar que caiu. Se você está na zona do euro, usando o euro, e o ouro valorizou em euro, foi o euro que caiu.
Mesma coisa, você está no Japão, você compra Bitcoin, Bitcoin começa a subir de preço. Não é que o Bitcoin subiu de preço, o iene é que perdeu preço em relação ao Bitcoin. Né? E essas moedas guardam todas uma relação entre elas. Essas moedas que, na realidade, são meros pedaços de papel pintados, né? E que, na realidade, não tem valor intrínseco nenhum. Né? Então, primeira grande coisa que eu queria que é muito importante os brasileiros, os investidores, quem assiste o seu canal, precisaria pensar, assim, você precisa mudar sua referência. Você precisa passar a pensar em termos de ouro e Bitcoin. Quais são os bons investimentos? São os que ganham do ouro. São os que ganham do Bitcoin. Nossa, mas essa ação subiu 50% em dólar. Faz a conta em ouro. Caiu 10%. Você fez um bom investimento? Não. Porque o dólar está perdendo na inflação. Entendeu? É no mínimo sinistro. Acho que é uma das poucas coisas assim que eu já ouvi aqui que eu fico pensando assim, pensando de fato, né? Que fala, caramba, meu, tipo, precisa mudar o drive mental, vamos o assim software dizer. aqui, entendeu? Tipo que seu amigo Pablo Marçal fala, tem que mudar o drive.